Estamos aqui com Júlio Braga, que é psicanalista. Apresentou esse trabalho num congresso internacional, né, Júlio? Foi. Sobre o Vitor Arruda, esse brilhante artista que está aqui nos presenteando hoje com a presença dele e que faz parte da minha tese de doutorado. Querido. Então, estou muito feliz, né, da gente estar agora inaugurando aqui hoje a arte do inconsciente. Eu estou nomeando esse espaço aqui, trazendo artistas, psicanalistas, para a gente fazer uma interlocução aqui, dialogar com as pessoas de uma forma bem descontraída, é o que eu estou propondo aqui nesse espaço. Então, com vocês, Júlio Braga, com seu trabalho. Como é que se chama, Júlio? O corpo é como um bicho que sabe o caminho de casa. Mas antes de ler o trabalho, eu vou ler esse trabalho, tá? De uma forma não muito... Pretendo eu não ser chato, porque leitura é meio, às vezes, é maçante. Mas eu prefiro ler para não se perder, né? Algumas coisas que eu coloquei já nesse trabalho. Eu já dei aula hoje, então prefiro aqui pelo menos ler. Mas antes de ler o trabalho do Vitor, vocês estão me ouvindo bem? Eu posso continuar falando assim? Porque é menos coisa para poder administrar. Antes de eu começar, antes de eu ler esse trabalho do Vitor, né, sobre o Vitor e a obra dele, eu abro falando de mim um pouco, né? Eu sou advogado, como a Gilda já apresentou, e que depois de anos de análise, 30 anos de análise, eu percebi no meu escritório que minha escuta estava diferenciada, e eu passei a ouvir o que não era dito, o que não era tão assim manifesto, né, naquele discurso dos clientes e das partes contrárias principalmente. E a partir daí, então, eu fui buscar a teoria psicanalítica e fiz mestrado em psicanálise, saúde e sociedade pela Veiga de Almeida, e onde conheci professores maravilhosos, inclusive o Antônio Quiné, e que depois eu vinha fazer teatro com ele, e aí conheci a Gilda. Parceria do teatro. Aqui, inclusive, nós apresentamos. E aí começa o meu percurso teórico da psicanálise, né? E aí eu lanço o livro e começo a dar aula de psicanálise para advogados, juízes. Inclusive, eu dei aula hoje na UERJ, num curso de extensão. E é muito bacana transmitir a psicanálise. Eu não sei se eu quero ser psicanalista, mas você já não fiz. Atende, não. Estou atendendo, mas assim, eu estou ainda começando. Mas eu acho que o meu barato mesmo é a transmissão. Com a psicanálise, ela tem várias tomadas e faz vários agenciamentos como crítica à cultura. Porque Freud, justamente, quando ele percebeu e ele pensou que a psicanálise não precisaria ficar apenas limitada ao setting analítico, né, que poderia ser que a psicanálise poderia ser, além da intenção da praxis, poderia ser também aplicada em extensão como crítica à cultura. E aí ela é convocada, ele escreve vários trabalhos sobre isso, e ela é convocada para poder discutir, né, a vida social do grupo, porque a psicologia do social ela é reflexo da nossa pessoal. E aí começa a extensão. Ainda que Freud não tenha falado muito sobre direito e psicanálise, Lacan depois vem trabalhar sobre isso. Mas arte e psicanálise sempre estiveram juntas, né? E Freud começa a falar sobre isso quando ele percebe que os artistas, os poetas, os escritores, os artistas em geral, eles antecipam a psicanálise, né? Eles têm um contato com o inconsciente muito mais fácil e mais direto que o nosso, né? Não artistas, pelo menos. E a partir daí é que ele começa a desenvolver vários textos, aplicação em Shakespeare, aos poetas, escritores. E em relação às artes plásticas, Freud era mais conservador e tinha uma certa rejeição à arte moderna que começava a se desenhar no início do século, século XIX, século XX. E coube a Lacan aproximar-se mais da arte moderna e do surrealismo e do dadaísmo e trabalhar em cima disso. É importante, quando a gente fala em arte e psicanálise, justamente é isso que a Gilda falou há pouco, que a gente, quando a gente fala de arte e psicanálise, a nossa maior dificuldade é não tentar psicanalizar o artista. Vamos falar, negócio de reconhecer aí, não psicanalizar o artista e nem a obra dele.
Porque se a arte... Né, porque Deixa eu só dizer a frase do Lacan, né? O artista, ele diz, está tudo dito. Você não tem ali, você não está querendo dizer. O que ele falou não interessa, já está dito ali pelo artista, né? Justamente. Ali, e a obra. Na verdade, é o contrário disso. A arte é que vai falar sobre a psicanálise, sobre o inconsciente. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente aborda, quando escolhe um artista, um filme, uma poesia, claro, uma música, para falar sobre ela pelo viés da psicanálise, tem que ter muito cuidado para não psicanalizar o artista e a obra, como diz a colega, né? Porque só mesmo na relação singular desse artista com o seu psicanalista que vai haver ali uma interpretação psicanalítica e que o próprio analisando vai fazer, não é o analista que vai fazer a interpretação. Ele vai acender lanternas para que então o percurso, o caminho, para reconhecer no inconsciente os afrescos que estão lá que a gente esqueceu que tinha. Então a psicanálise vai iluminar esse acesso ao inconsciente para que você possa redescobrir, né, rever o que você sabia e apagou. Lacan tem uma frase interessante do Seminário 7, a ética da psicanálise, que ele fala: os poetas, os artistas, né, que não sabem o que dizem, como e bem sabido, sempre dizem, e no entanto as coisas antes dos outros. É isso, né? O artista antecipa, né, o inconsciente, né? Não se trata, inclusive, é uma frase do François Renaud, não se trata, inclusive, de aplicar a psicanálise à arte, como eu falei, nem psicanalizar, no caso, o artista e sua obra. Muito pelo contrário, mas aplicar a arte à psicanálise. Se o artista precede a psicanálise, sua arte deve fazer avançar a teoria psicanalítica, né? E a literatura, as artes plásticas fazem parte da formação contínua de nós analistas, né? Porque não é só a teoria psicanalítica. Justamente a literatura, a poesia, a música, as artes plásticas, elas são instrumentos de cultura e que através dela a existência nos chega do outro, das experiências, né? Esse universal singular que está em cada obra. A gente utiliza aquilo para nós mesmos e para passar de repente em algum exemplo para os nossos clientes, né? Tem uma frase do Marcel Duchamp que eu gosto muito, que ele dizia que ele preferia, Marcel Duchamp, viver a trabalhar, que sua arte seria a de viver, cada respiração sendo uma obra que não é nem visual nem cerebral, que não deve se inscrever em lugar algum. Então o quanto de consciente está presente nessa criatividade, né? E que ele, inclusive, ele cria uma expressão que o Vitor sabe muito bem, que é o coeficiente artístico pessoal, né? Esse coeficiente é aquilo que, quando cria, o artista passa da intenção, ele tem uma intenção ao pensar numa obra, mas dessa intenção à realização existe ali um imponderável, aquilo que não se controla, e que é justamente nessa fenda é que o inconsciente ele se manifesta, né? É quase como se uma obra de arte fosse uma formação mesmo do inconsciente, né? Então, através de uma cadeia de reações, e o Vitor fala inclusive isso, uma das entrevistas que ele deu, ele fala sobre isso, né? E que eu vou tocar aqui. Então, é nessa cadeia do ato de pintar ou de desenhar que desliza, né, os significantes, no caso, plásticos, né, que tem a ver com as frases e a linguagem que a gente utiliza, né? Existe também os psicanalistas que falam que a arte, na verdade, ela aí já é uma influência mais lacaniana, né? A arte plástica, ela visa envolver o vazio, né? A primeira trabalho de arte, um dos primeiros, além dos afrescos nas cavernas, é a construção de um vaso, né? Um vaso, uma escultura, né, em que teve ali a função de envolver o vazio, o furo. A arte plástica lida com isso, principalmente. Como se relacionar com o furo, com o vazio, que para Lacan é um dos registros que concernem o homem. O homem, o caso sujeito à vida, é concernida em 3 instâncias, né? O simbólico, que é essa linguagem que nos antecede, né, e do qual nós precisamos para nos falar, para nos, né, relacionar com o outro e trabalhar em análise. O imaginário, que tem a ver com a projeção especular diante do espelho dos olhos do outro. E o real é aquele indizível, é aquele que não tem nome, né, é aquilo que não está sob nosso controle,
né, que está fora da realidade. O real está fora da realidade. É aquilo que nos atravessa como uma morte prematura, um acidente, uma doença gravíssima, que você então vai correr para tentar jogar uma rede simbólica para poder capturar aquilo e poder absorver aquele luto, em alguns casos, né? É o trabalho que nós fazemos em análise, né? Em busca do simbólico, a gente poder então dar sentido ao que não tem sentido algum. Se o real é essa ausência de sentido, né, o imaginário é a fixação de um só sentido, quando você chega em análise muito neurótico, você está fixado num sentido só. É aquilo, eu tenho certeza, né? E justamente é na análise que você vai, através do simbólico, oferecer um duplo sentido. Ou seja, é isso e aquilo. Não existe ou para a psicanálise, é e, né? A multiplicidade do que pode ser. Interessante quando se pensa nesse vazio que a arte plástica tenta simbolizar, esse núcleo do real, né, do inominável. É interessante a frase do René Magritte, inclusive que Paul Klee agora não, mas na exposição de São Paulo ele fala de uma outra forma, mas é tornar, eu faço uso da pintura para tornar pensamentos visíveis. Paul Klee também tem uma frase parecida com essa, né, em que ele quer tornar, no caso, visível aquilo que é invisível. Mais uma vez, é lidar com esse vazio, com esse furo, né? Para Freud também, ele diz que a arte ela tem a função de reconciliar, né? Reconciliação do princípio do prazer com o princípio da realidade. A ciência tenta afastar o princípio da realidade, ou seja, as coisas duras da vida, a doença, postergar, né, a morte ao máximo. Então ele tenta tornar o princípio do prazer o princípio da realidade um pouco mais palatável, né, afastando a morte um pouco e a doença, e tornar a vida mais simples. A religião, por sua vez, só nega totalmente o princípio do prazer, dizendo que só depois da morte, né, a gente vai ter, então, os benefícios do paraíso. Apesar de que as novas religiões, as neopentecostais, já são diferentes, né? Para não perder o público, não vão tentar realizar aqui mesmo. Agora, o benefício é agora, né? Então tem esse fim utilitarista da religião que não havia no tempo passado, né? E a psicanálise, ela faz isso. A psicanálise, a arte para a psicanálise, para Freud, tinha essa função de transformar, de fazer uma reconciliação entre os dois princípios, da realidade e do prazer. No sentido de que, se essa realidade está ruim, então o artista recria esse mundo, né? Ele subjetiva aquela realidade, recria e generosamente expõe ao público e convida o público para visitar esse mundo que ele recriou. Então acho isso muito bonito, pensar assim, que o artista é muito generoso ao recriar e nos presentear com uma realidade, às vezes crítica, às vezes dura, mas uma outra possibilidade de você poder estar em contato com aquilo, né, e ter um pensamento crítico, né? A Elizabeth Rudinês tem uma frase interessante, que ela diz o seguinte: o serviço da psicanálise, que a arte estaria a serviço da psicanálise, porque acompanha a aventura do inconsciente freudiano, do qual é a expressão não teórica, mas analógica, né? Essa associação de ideias, né? Que você, um quadro, uma escultura, pela deformação das suas imagens, nos lembra às vezes o sonho, né? O sonho, a mensagem do inconsciente, para atravessar a parede antivírus que o consciente faz para recalcar, ele produz uma deformação do sonho através da condensação e do deslocamento, para que possa então, mascarada, aquela mensagem passar por aquele furinho do consciente. E por isso que os sonhos mais estapafúrdios têm uma interpretação belíssima, né, a nos ajudar a conhecer um pouco mais da origem dos nossos sintomas recalcados, né? Quer dizer, sintoma não, os nossos desejos recalcados que produzem sintomas, né? Tem aquele sonho que é o sonho, que a gente sabe também, né, no percurso de análise, que aquele sonho está ali, né?
E se você realmente tiver acesso, puder trabalhar numa análise, valeu a tua vida, é maravilhoso. Está nesse último livro dela, da Colette Soler. Alguns sonhos foram importantíssimos na virada. Na virada. Eu guardo eles bem presentes na memória, consciente, porque realmente representaram um grande pulo, né? Um avanço nesse caminho. Turn point, aquela virada ali que você... Né? É incrível. O Vitor é uma pessoa, como eu falei para vocês, né, que eu admiro muito. É mútuo. Querido. Vocês se conhecem há bastante tempo? Muito. É um trabalho que eu tive que fazer para o Tony Quiné, e aí eu peguei o Vitor Arruda, o trabalho dele, e incluí nesse trabalho em gestão. E ali foi a semente que eu disse: isso aqui é muito pouco ainda. O Vitor Arruda merece uma tese. E agora a Gil. E aí, que era um trabalho pequeno, um trabalho acadêmico, escolar, né, de umas 5 páginas, 6 páginas. E aí fiquei com aquela semente. E aí, todo ano, o Corpo Freudiano, do qual eu faço parte, promove um encontro nacional e internacional. E foi, então, num desses encontros, em Búzios, em 2017, que eu apresentei esse trabalho, né? Porque o tema daquele ano, cada ano tem um tema, né? O tema daquele ano é o corpo e a carne, para a psicanálise, né? A carne é aquele condensado de músculos, né? Ossos, peles, que ainda não foi tocado pelo desejo humano. Como diz a minha analista, nós somos um bife, antes de sermos seduzidos e seduzir pela mãe ou por alguém que ocupe essa função. Então, o corpo para a psicanálise não é o corpo físico, né? É o corpo já simbolizado pela linguagem, né? Então, a alienação que a criança tem em relação à mãe ou alguém que trate com isso, ele já sente, a partir da primeira mamada, né, que ele vai depender daquela pessoa para poder sobreviver. E a dependência justamente é essa, não só alimentar. Tem casos, experiências, que a criança morre, mesmo que alimentada, não seja alimentada de uma outra forma, desejante, né, erotizada. Então, é nesse momento que o corpo se constitui para a psicanálise. Erogenizado, isso, né? deixa de ser carne e aí vai se tornando pela linguagem. Ainda mais quando a criança, com os 8 meses, se vê no espelho e aí faz a gestalt, que tem um corpo realmente, né? Até então é só uma mão, tal, um pé, né? E não se tem como um todo, né? Vamos lá. O corpo é como um bicho que sabe o caminho de casa. Número 1. Antes do título, o artista. O aforismo que empresta título a este trabalho é do artista plástico Vitor Arruda, cuiabano, radicado no Rio de Janeiro há mais de 50 anos. Meu contato com a sua obra me fez precipitar no abismo para falar sobre o corpo, carne, arte e psicanálise. Vitor conta que, ainda na infância, sensibilizou-se pela imagem a partir das idas diárias aos 2 cinemas da cidade, Cuiabá, carente de museus e galerias, bem como diante da experiência que teve ao desenhar sobre o muro recém-pintado de sua casa. A família não compreendeu o ato e o repreendeu. Vitor nunca mais parou de pintar, desenhar, grafitar e escrever em telas, papéis, cartazes, livros, neons. Em sua formação, o artista recebeu influências de Picasso, Magritte, Duchamp, passando pelo pop. A tela do muro, entre as telas dos cinemas, tornou-se a tela corpo de Vitor Arruda, um dentro-fora, matizado pelas cores e imagens da solidão, das pulsões, da angústia e do desejo. Do desejo de expressão sem censura, expressões de sujeitos assustados e assustadores, que, despedaçados pelo impossível da relação sexual, retornam hermafroditas, completas em si, sem renunciar a nenhuma parte dos seus corpos, como a da mulher de cujos seios saltam pênis. Minha pintura é sobre isso, né, também. E o isso aqui que a gente relê na psicanálise como aquela instância que contém as pulsões sexuais, né, todas elas, né? Então acho interessante isso. Minha pintura é sobre isso também, né? E aí vem toda uma sequência de imagens e de trabalhos do Vitor
que demonstra, né, essa força das pulsões. Esse trabalho Débora Cook, né? que foi esse cenário. Esse cenário da Débora Cook, muito forte, muito legal. Eu estava presente, inclusive fui ver 2 vezes, e aqui me refiro aqui, né? Quando muito criança ainda, pré-adolescente, eu percebi, não sei exatamente, eu venho de uma família em que os meus pais eram pessoas bastante cultas, liam muito, e, enfim, eu tive acesso, a gente vinha para o Rio todos os anos, passar as férias aqui, e eu tive acesso a algumas coisas ligadas à expressão da arte, né, com 7, 8, 10, enfim. E com 13 anos eu me mudei para o Rio. Mas o que acontecia é que eu percebia que alguma coisa em mim necessitava de uma expressão que eu descobri que era uma expressão artística, porque eu percebia que, de alguma maneira, eu não conseguia me comunicar completamente através de palavras. Eu precisava de outras comunicações, que foram muitas, né? E então eu percebi que eu tinha capacidade de pintar. E a minha casa era de esquina e tinha um muro muito grande, e eu peguei carvão de lenha, né, e fiz uma cena com figuras, com pessoas, com 13 anos. E que eu fico muito triste de não ter memória fotográfica disso, porque eu me lembro que era uma coisa que ficou muito grande, muito... Enfim, que eu gostei muito de fazer. O meu pai, apesar de muito interessante, culto, ele era um juiz, ele mandou pintar de branco. Mandou pintar de branco. Mas eu percebi claramente que eu tinha uma possibilidade de fazer alguma coisa que era mais do que eu estava acostumado. E eu fui me dedicando a isso cada vez mais, às vezes com uma certa dificuldade, às vezes com menos dificuldade. E essa questão, eu percebi que era importante para mim que eu fizesse alguns desenhos. Na minha puberdade, eu gostaria de dizer o seguinte: eu com 13 anos eu tinha consciência plena de que eu era homossexual, o que evidentemente, apesar da minha família ser uma família absolutamente amorosa, não era o que eles, vamos dizer, queriam, porque era uma complicação, né? Então, né, se eu quisesse ser trapezista, provavelmente eles também não iam ficar muito satisfeitos, né? E não, eu quero ser trapezista, mas não quero a rede de proteção. Iam ficar mais preocupados ainda. Então houve uma coisa assim, que para eles o fato de eu estar me tornando, quer dizer, estava me tornando, eu já era, evidentemente, mas me tornando homossexual, era como se eu dissesse: eu tenho aula agora de trapézio sem rede. Entendeu? E era uma coisa meio complicada. Mas nunca me perturbaram, nunca teve ninguém nunca encostou a mão em mim, ninguém nunca encostou a mão em mim para me punir ou para alguma coisa. Mas então eu fui percebendo que essa era a minha possibilidade de contato. E eu fui desenvolvendo isso, e aos 19 anos eu decidi me analisar. Para encerrar, então, esse detalhe do que ele está falando, eu fui analisado, tive a grande sorte de um amigo meu estar sendo analisado por um analista importante, que foi o Dr. Pedro de Figueiredo Ferreira, que foi um dos fundadores da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro, e que tinha sido analisado pelo Winnicott, em Londres. Então, isso tudo foi uma coisa muito importante para mim, porque eu fiquei com ele mais de 10 anos, 4 vezes por semana, porque ele não atendia menos de 4 vezes por semana. E para mim mudou a minha vida completamente, porque a partir do que eu estava tratando com ele, eu percebia que eu saía de lá completamente, eu não diria perturbado, mas completamente tomado por aquelas coisas que iam saindo da minha fala, né, do que ele dizia. Às vezes ele não falava nada, às vezes ele fazia perguntas, falava muitas coisas. Ele foi um analista extraordinário para mim.
E, enfim, depois tive outros analistas e o último analista meu, estou falando só para se saber mais ou menos qual é a minha relação com a psicanálise. Eu tive a análise com o Dr. Arruda Câmara durante alguns anos, que não era meu parente, mas foi uma pessoa que foi analisada pelo Bion, pelo Meltzer, né? E que depois eu tive com o Chaim Samuel Katz, da qual eu me dei alta com a total concordância dele. Total concordância dele. Ele disse, não, você agora pode ficar por conta. Mas sempre foi meu amigo, mesmo antes da análise, e depois continua sendo meu amigo, mas fiquei 25 anos com ele. 3 vezes por semana, depois 2 vezes por semana. 3 vezes por semana, sei lá, 10 anos. Depois 2 vezes por semana, mais de 10 anos. Depois não sei o que tem, daí uma vez por semana. Aí chegou a hora que eu disse, agora eu estou pronto para seguir o meu caminho próprio, e ele disse, concordo plenamente com você. Então, a minha questão está muito ligada na arte com esse processo da minha psicanálise, e eu li muito sobre psicanálise. Então, havia uma questão de eu, ao mesmo tempo que eu trazia do inconsciente, vamos dizer assim, umas cartas enigmáticas, uns telegramas difíceis de compreender para mim mesmo e talvez até para o próprio analista, essa conversa sobre essas cartas enigmáticas que estariam ligadas talvez aos meus sonhos, aos meus desejos, às minhas perturbações, eram visitadas pelo analista e por mim e passavam a ser novas fontes de material para o meu trabalho. Então, o meu trabalho como arte, ele está ligado a 3 questões básicas, quer dizer, a questão da minha revolta contra o sentimento que eu tinha, não na minha casa, mas em geral na sociedade, da homofobia, que, aliás, ontem foi considerada pelo Supremo Tribunal Federal um crime igual ao do racismo, e eu digo que eu estou muito contente. Pela primeira vez eu estou me sentindo um cidadão completo brasileiro, e isso para mim é muito importante. Agora, não só a questão da psicanálise, da questão homossexual, como também a questão do que eu via que estava acontecendo em torno de mim, numa sociedade hipócrita, racista, em que o patrão branco oferecia um salário mais justo para uma empregada negra, para ela poder continuar trabalhando. Isso tudo está no meu trabalho desde a década de 70. Então, o meu trabalho eu acho que é importante, enquanto ele está falando, vocês saberem, que o meu trabalho é um caso muito particular, em que eu trabalho a arte com a psicanálise e trabalhei a minha análise com a arte. Então, eu fico muito contente que os psicanalistas tenham bastante interesse no meu trabalho por causa disso. E só para dar uma informação, por exemplo, no ano passado eu fiz uma retrospectiva com 120 obras minhas, desde as décadas de 70 até agora, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Maravilhoso. E que eu concordo que foi, até para mim foi uma grande surpresa, porque eu nunca tinha visto tudo junto. Nossa, artista é vivo, né? Porque gente, você normalmente eu me preparei para morrer sem reconhecimento. Mas está chegando e eu estou adorando. Estou adorando. Gente, e eu percebi o seguinte, foi aquela. 8 meses, né? Não, e ficou 6 meses, porque tinha 2 exposições que por causa da crise não vieram. Então eu ia começar. Eu comecei em março para ficar até maio. Depois maio, novembro foi até julho. Depois foi até setembro. Então foram 6 meses de exposição que teve uma visitação muito grande. E eu fiquei 2 vezes por semana lá conversando com o público. 2 vezes por semana eu ia e ficava conversando com o público. E eu percebi que realmente os analistas tinham uma percepção muito próxima do que eu queria. Eu agradeço o interesse de vocês. Não só o público, como os críticos, como as pessoas que abordaram o meu trabalho, que conversam comigo sobre o meu trabalho, eu percebo que tem algumas coisas que eu não tinha percebido. E, de repente, em algumas vezes, eu percebi que eu tinha um caminho que eu não tinha percebido. Isso é muito interessante. E isso na psicanálise, isso na psicanálise. A obra, né, ela fecha ali com o olhar do espectador, eu numa série de trabalhos, os meus analistas, e até eu tenho muitos amigos e muitas amigas psicanalistas, né? Muitos mesmo. Conversando com eles, eu percebia, aí eu perguntava, mas por que você disse isso?
E eu percebia que ali tinha uma coisa que ela não sabia, que ele... No caso, estou falando de uma psicanalista que é muito minha amiga, que ela teve uma influência agora, nos últimos anos, no meu trabalho. Eu percebia que ela estava dizendo uma coisa que ela achava que eu sabia. Olha isso. E eu não Isso é sabia. maravilhoso. E eu chegava em casa e ficava olhando. Eu disse, gente, como é que eu não percebi isso? E isso me abria possibilidades de retrabalhar, não no próprio trabalho, Sim, sim, mas no trabalho já tá novo. ali. No novo, Claro. entendeu? Então, eu sou uma pessoa muito permeável ao que as pessoas falam do meu trabalho. Agora, claro, se eles estão falando do meu trabalho num sentido que me interessa, né? Porque tem, de vez em quando, umas coisas assim, de gente que acha que eu sou uma pessoa interessante, que meu trabalho é interessante, aí pede, você não poderia fazer 2 vasos de flores para mim? Entendeu? Até tentei. Mas os vasos que eu criei, as pessoas ficaram horrorizadas. Por favor. Você pode usar o azul, porque meu sofá é azul. Eu usava, mas como eu usava, que era um Marcelo problema. Duchamp fala sobre isso, que a obra de arte, né, ela vai se aperfeiçoar, quer dizer, vai se completar com cada vez que um público vê. Com certeza. E é isso, o retorno, né? Então, não acaba quando o artista diz acabou. Não, quando expõe, a cada olhar, ele vai se complementando. Victor Arruda foi atraído pela vida e pela arte dos presidiários, das prostitutas, das crianças inadaptadas e dos psicóticos, como Arthur Bispo do Rosário. Influência que o libertou a ponto de, nos anos 70, esse hermafrodita, né? Quando eu falei que... Ele está um pouco achatado. Não, porque PowerPoint, ele é né? comprido. Mas pode passar. Fica por aí, Júlia. Obrigado. Anos 70, em pleno silêncio da ditadura, vir produzir uma série de trabalhos hipersexualizados, cheios de diálogos obscenos, para aquele momento, né? E críticas à opressão social, continuando até hoje a pintar o grotesco, o mal-estar, o maldito, o primitivo, o bicho que sabe o caminho de casa. Você pode falar um pouco disso, Vitor? Sim, o anterior... Desse bicho aí que sabe o caminho Pois de casa. O bicho que sabe o caminho de casa, a gente acha que não sabe, né? Mas tem um momento em que você tem que se reencontrar, né? Você tem tantas possibilidades, eu digo até na vida cotidiana, né? E tantos perigos, né? Que eu acho que há um momento em que você tem que voltar a você mesmo, né? E saber quem é o outro, quem é você e até onde você pode permanecer você, né? Há um risco de você deixar de ser você, né? Então voltar para casa, eu dizer, não, agora eu quero ser eu de novo, entendeu? Agora, esse trabalho é um trabalho de 74, ou 70, acho que 74. Ele se chama Pequena Pintura Panfletária, né? Que era a questão, que já tinha a questão da corrupção, que, enfim, o Brasil é um país que está muito ligado a essa questão da corrupção, mas que tinha também a questão do poder, da morte, né, do perigo, né, da ideologia, dessas coisas todas. Mas é uma série bastante grande que eu fiz. Eu fiz uns torturadores, um perseguidor. Aliás, aí não tem o perseguidor, não, né? O perseguidor, que é um homem de óculos escuros, assim, uma máquina de tortura que parece uma máquina de dinheiro, daquela que tinha nas mercearias uma máquina de dinheiro para dar o troco, né? E tinha uma coisa de dar choque. Então era uma coisa muito louca. E o trabalho chama-se O Perseguidor. Era um trabalho muito... Era um trabalho muito agressivo, muito... Eu diria muito... desagradável. E eu, durante muitos anos, convivi com esse trabalho é meu até hoje, eu convivi com eles e na exposição do museu, que ele estava lá, imagina, foi feito em 75, quer dizer, 85, 95, 40 e poucos anos depois, eu vi uma coisa que eu não tinha percebido. O que você percebeu? Que o torturador era eu, o perseguidor era eu mesmo. Entendeu? Havia o perseguidor externo, mas eu estava falando de um perseguidor que, na verdade, era quem me perseguia
porque eu tinha adquirido muitas coisas desse mundo externo que me criticava, que me considerava um cidadão de segunda categoria ou de quinta categoria, né? Que não tinha direito. O grande outro, né? Que vem. Mas aquilo foi introjetado. E eu passei a acreditar de alguma forma em partes disso, né? Então eu percebi no museu que eu tinha me libertado do meu perseguidor interno. Entendeu? Isso porque eu parei a minha análise com o Chaim no final do ano passado. Tem 6 meses que eu parei. E uma das razões foi eu ter percebido que esse perseguidor, eu estou livre dele. Entendeu? O perseguidor externo, Mas que alívio, hein? eu estou livre dele, quer dizer, ele é perigoso, mas eu estou livre dele. Porque o pior era o que me perseguia dentro de mim. E esse eu estou livre dele mesmo. Entendeu? Parabéns. Eu me considero. O corpo é como o bicho que sabe caminho de casa. É uma frase do Vitor. Eu escrevo frases. Eu cheguei a escrever uma frase minha. Eu tenho muitas frases que eu escrevi. Eu cheguei a fazer quase 300 frases. Depois eu reduzi, joguei fora umas 50, ficou 250. E agora eu estou mais ou menos, ficou 100. Eu vou jogando fora as frases. Aí ficam umas. Hoje eu acho que eu tenho umas 50 frases. E essas frases eu pinto. Entendeu? Então são pinturas só com palavras. São frases ótimas. São as que eu acho que valem a pena, né? O resto eu acho que pode ficar aí na sombra. Esse é o outro também, né, Vitor? Que é a crítica social que você falou. Sim. Da opressão. Eu tenho 2 trabalhos desse período, que são de 75, 76. E com esse trabalho participou do Salão de Arte Moderna, não era contemporânea, Salão de Arte Moderna, de 1976, que era no Ministério da Educação aqui no Rio. E eu fiz uns 3 trabalhos participaram. Eu tenho vários. Esse participou da exposição. Agora tem um que é o meu favorito, que não participou da exposição, que é um homem branco, uma mulher negra em pé, uma cama, ela nua, atrás tem um crucifixo e ela pergunta para ele: pronto, doutor, e agora, o que eu devo fazer? E aí no meio da tela tem uns comentários, assim, tudo muito bruto, mal feito mesmo. Tinha uns comentários assim. Antes dela, as outras tinham concordado. E ele lhe prometeu, então, um salário mais justo. O título da obra é Salário Mais Justo, porque está se falando do salário mais justo que o patrão prometeu a ela, se ela nua deitasse na cama. E ele diz, então, deita, meu bem. E esse aqui é uma coisa da hipocrisia social brasileira, em que um homem branco, né, segue uma mulher, vamos dizer, negra ou mulata, que antigamente não tinha nenhum problema falar mulata, e eu continuo falando, e eu acho que não tem nada de pejorativo isso, mas ele senta do lado dela e ele entrou no ônibus porque ele viu que ela era uma moça de origem humilde e ele talvez pudesse ajudá-la, né? E pergunta a ela, né? Meu anjo, né? O anjo de Irajá. Chama-se o anjo de Irajá. Ele pergunta a ela, então, onde você mora, meu anjo? E ela, absolutamente, ingenuamente, responde, em Irajá. E o senhor? Claro, ele morava na Vieira Soto. Agora isso é bem Nelson Rodrigues. Total, né? total Nelson Rodrigues. Adoro Nelson Rodrigues. E um pouco também. Deixa eu te perguntar, você teve influência do Nelson? Você lia muito Nelson? Tempo inteiro. Continuo lendo até hoje. Adoro. O inconsciente ali, e um pouco Zéfiro também, né? Não, Carlos Zéfiro, que era um pornógrafo, né? E eu usava... Só que o Carlos Zéfiro era uma coisa assim, o primo com a prima estavam na fazenda, os pais e os tios saíram, e eles então foram tomar um banho de cachoeira, e aí ele ficou de pau duro. Agora, o meu não é nada disso, não tem lua, não tem passarinho, não tem nada. Tem o dinheiro, o assédio moral, o assédio sexual, que eu já falava de 75, e agora está na moda em Hollywood, né? Portanto, está em moda no mundo inteiro. E esse está mais em moda ainda, sempre. Crianças bem portadas não cospam claro. na cara de políticos corruptos. Cuspa na cara de um político corrupto. Eu tenho um livro de 300 páginas que está esgotado. Eu ia trazer. Também. Mas eu gostaria de dizer o seguinte. Teve um problema com a editora, que eles não sabem onde estão uma parte dos livros.
Uma parte dos livros estavam comigo, choveu no meu ateliê, que era na Lapa, e molhou alguns dos livros. E eu tenho pouquíssimos livros, então eu estou guardando os que eu tenho. E eu coloquei gratuitamente na internet. Quem quiser ter o livro completo, é só me deixar o e-mail, que eu envio por e-mail o livro inteiro. As 300 páginas com 100 e poucas revoluções coloridas. Textos do Chaim Samuel Katz. Entrevistas. Entrevistas. Textos do Paulo Sérgio Duarte, do Frederico Moraes. Aquele Bonito Oliva. Também. Agora, o 2, o título, o primeiro artista eu falei, né, um pouco, e ele mesmo falou. E o 2 é o título e a obra. Que bicho é esse? Né? Afinal, o que somos? Agora entra um pouquinho na psicanálise. Afinal, o que somos? Animais? Já nos sabemos que não somos. O homem é menos e mais que isso. Estamos aquém e além do animal. Aquém e além do culturalmente humano. Um bicho. Não há outro significante melhor para desvelar esta figura surrealista a qual o homem se tornou. O homem em seu corpo como bicho, jaula e carne, ligados moebianamente num só, tal qual a imagem da pulsão descrita por Lacan. Um dínamo acoplado na tomada de gás, Lacan. De onde sai uma pena de pavão que vem fazer cócegas no ventre de uma bela mulher que lá está incluída para a beleza da coisa. Um bicho dentro da jaula que devora o outro e se devora, a depender da subjetivação das grades e das carnes que lhe jogam ou não. Abusado sexualmente todos os dias, primeiramente por si mesmo, pelos sintomas que fazem do corpo o seu alvo. O neurótico abusa do seu corpo, cega, paralisa, seca, engorda, corta carnes, vísceras, genitais para atender às suas demandas imaginárias. O psicótico aterroriza seu corpo, prisioneiro que é dos seus delírios. O perverso, que por entre as grades lança suas garras para buscar o corpo do outro e isola o seu próprio corpo na solitária do desafeto, incapaz de fazer laço social. Essa é a imagem que quando eu pensei, né, esse despedaçamento, né? O trabalho de Vitor Arruda é estranho, nada decorativo, nem apaziguador. Não tem compromisso em proporcionar deleite retiniano, satisfação imediata aos olhos. Mas, apesar da contra-estética, há uma atração irresistível nas cores por ele recriadas e conjugadas, que seduzem e capturam o nosso olhar como bromélias carnívoras. Você que usou esse termo, bromélias carnívoras, muito bom. Sem os véus, quer dizer, ele que me inspirou, né? Sem os véus do belo, do senso comum, porque é belo, mas não do senso comum, né? De fazer 2 vasos de planta, né? Beleza ainda maior do que o senso comum. Expõe de forma aguda a solidão contemporânea do sujeito, que rasga o corpo como faca e extrai suas vísceras. A solidão urbana que fora espiada entre portas e janelas pelo artista norte-americano Edward Hopper, aparecem radiografadas visceralmente por Vitor Arruda. Corações, membros, cabeças decepados, perambulam e voam sozinhos, desintegrados. A solidão das vísceras fora do corpo. Solidão maior não existe. Edward Hopper é o pintor norte-americano que mais pintou a solidão humana, né? Uma forma muito apontando para o vazio, por fora, né? O fora, esse real que está fora. Dentro e fora. Aquele dentro e fora que eu falei com vocês no início. Mais um. O casamento, né? O crítico de arte Adolfo Monteiro, que fala? Monteiro Navas,
conceitua que o corpo, na pintura de Victor Arruda, responde a outro registro, a outro diapasão estético, que não promete uma ontologia espiritual. Já se sente que a arte do corpo é o corpo da arte. Isso é a frase do Adolfo Monteiro Navas. E digo eu, como corpo que é pura pulsão. A diferença do corpo para a carne, né? De onde nasce a pulsão? A pulsão ela é orgânica, ela nasce do corpo, né? Sexualmente, inclusive dos orifícios, né? Todos. A obra de arte que, se assim se revela verdadeiramente corpo, pode ser tocada, interagida, habitada, comida, vomitada, erotizada, ainda que resistamos a nos ver nelas retorcidos, quando o real da dor, da decrepitude e da morte nos assalta, como nas telas de Francis Bacon e Lucian Freud. Francis Bacon, né, vocês conhecem também, né? Ele pintou muito volta um pouquinho. Francis Bacon. Inclusive tem um livro dele. Essas fotos eu tirei da internet. Eu queria outras, mas não consegui. Júlia, tem uma expressão que o Lacan usa, que é a acomodação de restos, né? Para falar do Francis Bacon, né? Não sei. Tem Francis Bacon também mobiliza muitos personalistas. Né? Esse é Lucian Freud, né? E a próxima é do Victor Arruda, né? Que eu gosto muito desse também. A composição de três figuras sorrindo, que mostra isso. É um trabalho grande, preto e branco, que foi da época que eu estava estudando medicina. Eu estudei medicina com 30 e poucos anos, porque eu pensei em me tornar psiquiatra, porque eu trabalhei com crianças. O doutor Pedro Ferreira, só um minuto. Não. O doutor Pedro Ferreira, que tinha sido analisado pelo Winnicott, ele escreveu um livro sobre os fatores emocionais. O nome do livro é Fatores Emocionais do Aprendizado. Como eu fiquei mais de 10 anos com ele, ele me indicou uma possibilidade de trabalhar com um grupo, e depois uma amiga minha que era professora. Enfim, eu fui trabalhar numa escola em Santa Teresa, em escolas municipais. Tivemos um ateliê de arte livre, totalmente livre, e fui também para a Funabem. Eu escolhi trabalhar só com meninas na Funabem. Eram meninas que não conseguiam aprender a ler, e trabalhei lá alguns anos. Essa experiência que eu tive com essas crianças foi um dos grupos, dos 4 grupos, de uma exposição muito importante que teve no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, que se chamava A Margem da Vida. Então eram com prisioneiros, que eu trabalhei também com a Denira Rosário, que era uma pessoa que se dedicava a isso. Eu trabalhei só 6 meses com os presidiários, de onde agora acabou o presídio ali do centro da cidade, ali perto do... Frei Caneca. Frei Caneca. Mas o meu perseguidor achava que eu não ia sair cada vez que eu entrava, que eu não ia conseguir sair, que eu ia ser preso por todas as coisas que eu não tinha feito, né? Então era uma coisa meio louca. E eu só fiquei 6 meses. Mas tem histórias maravilhosas, mas não vai ser agora que o Júlio tem que falar. Não. Mas um outro dia, se vocês quiserem, eu conto essas histórias. Aqui está aberto para você. O dia que eu adoraria. Eu adoraria, inclusive, gravar, porque eu nunca gravei essas histórias. A gente está gravando, tá? Que maravilha, que maravilha. Aí, Carlos, está gravando todo. E as meninas, que eu trabalhei 7 anos com ela, o Museu de Arte Moderna, quando era dirigido pelo Frederico Moraes, que escreveu muito sobre o meu trabalho, está no livro, inclusive, ele me convidou. Foi a primeira exposição pública do Bispo do Rosário, que é um dos maiores artistas que o Brasil já teve em todos os tempos, do mundo, né, o Bispo do Rosário, que as pessoas não consideravam arte porque ele era louco. Hoje em dia praticamente acabou esse tipo de bobagem. Então era o Bispo do Rosário, os presidiários da Denira, tinha a Mônica Guimarães, que fazia o trabalho com velhos em asilos, e eu e a Marluce Brasil, que era minha colega, que era técnica em educação, que fazíamos, eu era o organizador e, vamos dizer assim, o mentor, com o auxílio do Dr. Pedro Ferreira, e a Marluce tornava aquilo tudo possível.
E isso foi um grupo, foram 4 blocos no Museu de Arte Moderna, aliás, no mesmo lugar que eu fiz a minha exposição no ano passado, pegando o segundo andar inteiro. E foi considerada essa exposição a melhor exposição do ano pela revista Isto É e pelo Jornal do Brasil. E nós que vimos fazendo esse trabalho há vários anos lá, já 7 anos lá na Funabem com essas meninas, que eram só 7 meninas, de vez em quando uma saía e entrava mais uma outra, porque não podia ser mais do que isso, porque a gente ficava observando, fazendo uma pergunta. E as histórias são fantásticas, fantásticas, fantásticas. E aí a direção da Funabem descobriu, porque saiu no Jornal do Brasil, saiu na revista Isto É, com as melhores exposições do ano, do MAN, né? Do MAN, com o nosso trabalho lá. E então resolveram nos convidar para tomar um café e não sei o que tem. E eu já fui assim, quase que arrastado pela minha amiga Marluce, que era uma pessoa que, quando ela decidia uma coisa, ela batucava com as unhas assim, e eu já sabia que não tinha jeito, que eu ia ter de qualquer maneira. Aí fomos, sabe o que aconteceu? Eles tinham gostado tanto de saber que nós estávamos fazendo esse trabalho lá, que nós, a partir do próximo mês, íamos trabalhar com 30 professoras e 50 crianças, e acabou o trabalho. O trabalho ficou impossível, porque não era um trabalho mais com ninguém. E a Marluce, minha querida amiga, disse, não, mas vamos tentar. Aí conseguimos botar 7 professoras e 40 alunos, não sei quantas mesas. Na hora que nós chegamos, porque você desenha o que você quiser. O que eu não quero dizer, não desenha, não precisa desenhar nada. Entendeu? Aí tinha uma menina que ela pintava e fazia assim e jogava. Aí eu ia lá, abria e botava. Esqueci agora o nome dessa menina. E botava na pasta dela. Ellen, botava na pasta da Ellen. Ela ficava danada da vida. Posso dar mais um minuto? E aí, por exemplo, a Ellen foi uma figura maravilhosa. Ela era uma menina assim, de seus órfã, de seus 11 anos, inteligente. Ela não aprendia a ler porque ela era inteligente demais. Tinha outros que eram pessoas com muita dificuldade. Tinha umas que mal falavam, né? Mas eram 7 ou 8 que a gente trabalhava com essas meninas. Chegou a ser umas 12, mais ou menos. Sempre mudando, né? Mas tinha umas que ficaram 7 anos. E a Ellen, então, disse que não queria, que não gostava disso, que não sei o que. O que tem. Eu disse, mas então, Ellen, você não precisa fazer nada. Olha aqui, escorrega ali, olha o balanço, não sei o que tem. Fica lá brincando. Você pode ficar lá brincando. Aí não pode, vai dar problema. Ela não falou vai dar problema, mas ela disse assim, vai ter confusão, não sei o que tem. Eu disse, não vai ter. Aí Marluce era uma pessoa mais velha que eu, muito arrumada, né? Muito simpática, elegante. Muito humana, elegante. Aí falava com ela, não sei o que tem. Ela se convenceu, mais pela Marluce do que por mim, que ela podia ficar no balanço. Ela foi para o balanço. De repente entra a inspetora, carregando a Ellen pelos braços, bota, a gente pasmo com aquilo, bota a Ellen na cadeira da mesa e disse, não, mas nós demos liberdade. Ela disse, não pode, agora é horário de arte livre dela. Não pode, agora é horário de arte livre dela. Nada livre, né? Aí tivemos que chamar a diretora do colégio, chama-se Colégio Padre Anchieta. Enfim, coisas assim, entendeu? Que realmente é de uma riqueza, né? Isso tudo, como é que foi, como é que não foi. Mas elas faziam o que queriam. Não tinha nada para encerrar então o assunto. O que aconteceu? Chegamos nesse dia, que a Marluce fez questão que eu fosse, e eu fui carregado pela Marluce assim. Chegamos lá, o que é que tinha? Tinha 7 professoras e as alunas, todos moças. Eu fiz questão que fosse só meninas. E aí tinha assim, sei lá, devia ter uns 30 meninas, várias mesas. E era Páscoa. Então elas estavam desenhando o coelhinho da Páscoa. Que isso. Eu disse que não era para desenhar o coelhinho da Páscoa. Chamei. Não, porque no método Montessori, como é que chama? Montessori. E não sei o que tem, não pode, porque não é assim.
Mas aqui é o nosso método, nós estamos aqui fazendo uma coisa nossa, com o que elas quiserem fazer, não sei o que tem, parará. Aí criou uma confusão danada e elas não podiam desenhar o que elas queriam. Tinha que ser desenhado as coisas, a família e não sei o que tem. E eu olhei para a Marluce e perguntei, você vai ficar? Porque eu já vou. Aí fomos embora e acabou. As crianças estão lá até hoje, pintando Papai Noel e não sei mais o que. Agora, Vitor, só te perguntar, você que trabalhava com essas crianças da FUNABEM, vocês tinham, vamos dizer, elas tinham liberdade, tipo assim, você jogava o material, deixava elas Liberdade procurar... total. Podiam até ficar sentadas e não fazer nada. Podiam Sim, rasgar. tinha... Só que quando rasgavam, eu pegava e escrevia. Sim, quer dizer, elas tinham aquela... Não era assim... Tinha uma pastinha de... Aqui, Eu te digo com sinceridade, eu roubei tantos desses desenhos que eu tenho assim uns 500 desenhos. É muito interessante maravilhosos, você deixar a criança com a liberdade, né? Ela escolher a cor que quer. Não, total. Inclusive, de material lindos, tem trabalhos de material olha, também, né? Crianças que nunca viram arte moderna. Tem Mondrian, tem Pollock, tem Miró, entendeu? Tem o diabo, entendeu? Maravilhoso, mas eu posso garantir que aquelas crianças, naquela época, na década de 70, não tinham visto nem na televisão, porque não tinha isso na televisão. E elas criavam aquilo, porque aquilo saía, entendeu? E eu tenho muito desses desenhos. Quer dizer, claro que eu deixava com as crianças, elas ficavam com alguns. Mas esse aqui não, esse é meu. Esse é escondendo, assim. E eu tenho muitos, eu tinha muita vontade até de fazer uma exposição. São maravilhosos. É muito interessante. Pois é. Quem sabe não fazer, não é? A arte plástica, eu acho, e pessoalmente acho que é uma das mais difíceis. Né? A arte plástica é mais difícil do que música, poesia, teatro, né? Literatura em geral, porque ela causa esse estranhamento. Né? A identificação ou estranhamento diante de uma obra de arte nada mais representa que o processo de identificações e estranhamentos que fazemos ao longo da vida diante de nós mesmos e do outro. Identificamos-nos com o ideal imaginário e estranhamos os limites do real do nosso corpo. Afinal, quem está satisfeito com o corpo que tem, ainda que tenha condições de tentar adaptá-lo às suas mais altas expectativas estéticas, né? Por isso mesmo somos levados a decodificar ou interpretar as obras de arte e seus criadores, principalmente as mais estranhas, justamente para que o simbólico dê conta desse real que nos assusta plasticamente. Da mesma forma que a análise, interpretamos as mensagens do inconsciente para dar muletas à fala claudicante e reconhecer potência nos sintomas. Se o corpo é ao mesmo tempo fronteira entre o mundo externo e o psiquismo, e ainda a primeira fronteira diante do outro, a obra de arte opera como passaporte para essa arriscada diplomacia que a vida e a morte nos requisitam. O corpo da arte tem a mesma base pulsional que racha as estruturas, por isso que ela causa estranhamento e a gente tenta conter a criatividade, a liberdade de criação da criança. O corpo da arte tem a mesma base pulsional que racha as estruturas para sobreviver ao caos e dele extrair alguma possibilidade recriadora da vida. E se de um lado a arte moderna desfaz a ligação entre representação da palavra e de coisa, priorizando o fazer criativo, a arte contemporânea se dedica a trabalhar o processo primário, regido pelo princípio do prazer próprio do sistema inconsciente, avizinhando-se a coisa. Isso aqui é a frase do Marco Antônio Coutinho Jorge, que é o diretor da escola que eu participo. O Marco Antônio falou: há, assim, uma lógica inconsciente na obra que transcende a coerência que o artista quis lhe outorgar, por mais elaborada que a obra seja. O artista, como todo mundo, está mergulhado no inconsciente e dele sofre efeitos do sujeito. Vitor Arruda realmente comprova, ele fala, realmente comprova, né? O artista está sempre à frente do psicanalista. Vitor Arruda conta que ao pintar tem a sensação de que está dançando com a pintura, numa coreografia pictórica que vai surgindo aos poucos, diz o Vitor. É do livro dele que eu tiro esse registro de uma entrevista que ele deu, que está nesse livro que ele acabou de comentar, né?
Começo a fazer um risco, um desenho, e de repente a tinta escorre. Naquele escorrido, faço um movimento com um pincel e surge uma outra coisa, surpreendente para mim. Eu começo a guiar a pintura e, de repente, por alguma mudança, passo a ser guiado por ela, num processo de mão dupla. Isso é muito bonito, né? Vitor, conta pra gente. Eu fico até arrepiado, porque isso lindo, acontece né? muito comigo. Entendeu? Eu já pintei muito meus sonhos, né, que são coisas assim que eu acho que tem muito a ver com o meu trabalho, e é vamos dizer, uma promiscuidade que eu consigo entre o que eu sonho mesmo quando estou dormindo e acordo e me lembro, né? Já aconteceu várias vezes de eu pintar alguma coisa dos meus sonhos. E a questão que eu quero abordar do que está me incomodando na minha vida, no meu psiquismo, na minha análise, socialmente, né? Quando eu decido mais ou menos o que eu vou fazer, vamos dizer, eu me imagino fazer uma figura em pé, entendeu? E uma outra deitada ou de joelhos perto daquela figura. Eu tenho uma série, né, que tem uns homens em pé e o outro homem de joelho, os dois nus, né? Isso. E é uma coisa de humilhação, de quem é que está infligindo dor, quem é que está pensando que está infligindo dor. São coisas assim que eu, às vezes, começo a trabalhar. E quando eu estou começando a fazer essa, vamos dizer, simples composição, de repente mancha uma coisa, porque eu fui trocar de pincel e eu sou muito estabanado, entendeu? Então eu fui trocar de pincel, na hora que eu fui trocar de pincel eu fiz um risco naquela tela. Aí eu fico olhando aquele risco e a minha primeira vontade é absorver o risco. O risco vai virar o quê? Né? Às vezes ele não pode virar o risco inteiro, mas ele me dá uma ideia que se eu quebrar e passar para cima, vira uma porta, entendeu? Mas cabe, a porta cabe, entendeu? Então eu vou fazendo, e a partir do momento que eu fiz a porta, ele está num ambiente. Então, essa figura que está em pé, que está com a mão assim, de repente eu boto uma cadeirinha que é muito menor do que a figura dele, como se fosse uma cadeirinha de brincadeira, e ele está com a mão em cima da cadeira. E eu só vou entender realmente o que aquilo pode significar para mim, porque a pintura é uma linguagem, né? A pintura é uma linguagem, como qualquer outra, como o inglês, como... Uma escritura, é como se você estivesse escrevendo um texto ali. De certa forma, eu tenho que, de alguma forma, eu tenho que saber todos os meus antecedentes da história da arte, né? Então, um parênteses, eu tenho um trabalho, eu acho graça porque tem que achar, né? E aí, eu de vez em quando faço uns trabalhos, esse trabalho é um trabalho muito ambicioso que eu tive uma coisa de cor de fazer, e eu pintei uma tela relativamente grande, que acho que ela tem 1,80 m por 1,40 m, e são várias figuras. E fui fazendo uma figura com o pau duro, uma mulher com a perna aberta, e aí eu descobri que essa mulher era um homem, e então a vagina dela eu fiz de outra maneira para ficar como se ela tivesse sido decepada, entendeu? E aquilo vai indo, uma loucura. Então tinha dois homens, uma mulher, outro para cá, outro para lá, e uma cortina. Eu gosto muito de cortina por causa de Magritte, né? Magritte tem uma série de cortinas que eu vou absorvendo tudo. Aí o que aconteceu? Às vezes eu termino de fazer os quadros que eu mais gosto, que são surpreendentes para mim. Os que são surpreendentes para mim. Tem uns que eu faço mais ou menos já estabelecido, o que eu quero, já pensei, vou fazendo, uno desenhos, esse aqui. Aquele desenho que eu fiz aquele dia, eu vou lá, procuro, encontro. Geralmente não encontro, mas às vezes eu encontro. Aí boto, isso aqui fica junto desse. E aí eu vou fazendo. Então, esses são trabalhos que são muito bem elaborados, que eu gosto muito também, quando eu aceito o que ficou pronto. Mas tem uns que não são elaborados e que eles realmente me surpreendem muito. E a minha primeira reação
Não sei se eu rio porque eu acho isso uma coisa um pouquinho pretensiosa ou se é uma coisa meio louca. Eu fico olhando aquilo e disse assim, como que eu fiz isso? De onde surgiu isso? Entendeu? Fui eu que fiz. É o isso, olha Não, o isso. pois né? é, o isso. É o isso. Fui eu que fiz isso, aí eu fico assim, daí eu saio, faço um café e volto. Às vezes eu não gosto. Quando eu tomo café, daí eu vejo, não gosto, daí eu separo. Mas quando eu volto e fico impressionado, eu sento na frente do quadro e fico dizendo, nunca mais vou fazer nada parecido. Nunca mais vou conseguir fazer. E aí, de vez em quando, eu faço uma série, eles saem próximos uns do outro. O meu amigo Flávio Sena é testemunha que eu tinha uma senhora que trabalhava comigo durante 20 e tantos anos, e ela era muito minha amiga, eu gostava muito dela, ela gostava muito de mim. Eu sei disso. Mas ela, evidentemente, devia achar que aquilo tudo era uma loucura, né? Uma vez, não sei se foi você que perguntou para ela o que ela achava da minha pintura. Ela disse, eu já me acostumei, né? Mas tem horas que eu tenho vontade de sair correndo. Aí, esses escorridos que vocês viram aí, né? Que tem aquelas figuras escorridas, aquelas coisas. Eu fiz uma série daquelas. E eu fiquei realmente muito impressionado. Eu gosto muito daquilo, eu acho que aquilo é um momento muito importante para mim. E aí eu fiz um, depois fiz outro, depois no dia seguinte fiz outro. E um dia eu estava sentado no chão, imagina do tempo que eu sentava no chão e levantava, entendeu? E aí ficava lá olhando, botava os quadros assim na parede. 3, 4 quadros, ficava olhando. Aí a dona Lúcia passou, não sei o que tem. Disse, Seu Vitor, já vou embora. Eu disse, dona Lúcia, faz um café para mim, por favor. Eu não queria fazer café, eu queria tomar o café ali. Aí ela fez o café, tomou, e eu não aguentei, eu estava tão entusiasmado que eu disse para a dona Lúcia, eu acho que até que enfim eu aprendi a pintar. Fala a resposta dela. Cai na real, seu Vitor. Cai na real, seu Vitor. Não é maravilhoso? Olha, ela virou assim para mim, um ídolo, a minha crítica favorita, cai na real, seu Vitor. Enfim, chega também, não vou falar mais nada. Espontâneo, não, é isso mesmo. É maravilhoso. Então essa surpresa que você falou, eu tenho muito. Alguma coisa também do eu ideal, né? Que já atingiu ali a beleza, se deparou com uma beleza que está para além dele. Na verdade, não tinha beleza nenhuma. Não, Eu sabia que não tinha beleza, mas tinha uma força. Da feiura. Tinha uma força. Isso, mas por isso que é bela, não é bela? Depois não é porque tem um véu ali. Elabora, simboliza. Tem uma expressão eu aí gosto, que é bela. eu gosto de fazer um comentário. O meu primeiro analista, eu discutia muito a questão do belo, porque o meu trabalho sempre foi muito feio. E ele dizia para mim assim, o belo do seu trabalho é a verdade. Maravilhoso, porque para psicanálise é com isso mesmo. Boa. Essa sua secretária, ela era lacaniana, É. né? Ah! Eu falo que o real é exatamente isso, né? Como o Júlio disse, esse inominável, né? Esse impossível de dizer, esse sem sentido. E foi isso que ela disse, que você caiu, você literalmente caiu. Inominável. Muito bom, né? Justamente. Ô, Vitor, mas você fala também que sente muita raiva. Outro dia eu estava ouvindo, né? Não, meu trabalho é gerado pela raiva. Aquela raiva. A raiva é bom. Não, Que é para um mim foi. movimento, né? Eu era diariamente, nunca fui agredido. Fui agredido com palavras, evidentemente. Nunca ninguém encostou a mão em mim, porque eu acho que as pessoas percebiam que eu era suficientemente louco para Se avançar também, né? Para ter uma complicação maior, né? Para ir um dos dois e parar na cadeia, entendeu? Então, nunca fui agredido em mão. Assim, ninguém me deu um tapa, ninguém. Mas fui humilhado, inclusive em situações muito constrangedoras para mim. E então era essa coisa, porque eu era o viado, né? Eu era o doente, o maluco, o escroto, o perigo, né? Quer dizer, qual era a minha função no planeta Terra? Desviar os filhos dos outros. Né? Transgredir. Hein? Transgredir. Mas na cabeça dessas pessoas, eu era um perigo no sentido que eu estava indo contra Deus, contra as leis, não sei do que, contra a família, porque, entendeu? A moral, os rapazes
que por acaso vissem meu trabalho poderiam ser influenciados para pegar o mau caminho, essas coisas todas. Então, eu fui muito atacado. Eu imagino isso também. Eu fui muito atacado. Então, a minha primeira reação foi mostrar assim, quem são vocês? Vocês estão dizendo que eu sou isso, né? Eu vou mostrar para vocês quem são vocês. Então, era o patrão branco oferecendo um salário mais justo para trepar com a empregada negra. Agora, isso naquela época, as pessoas achavam assim que aquilo era uma maluquice que eu estava fazendo, que aquilo era uma bobagem. Ninguém nunca pensou que eu estava falando sério e que isso, em 2017, 16, 17, pudesse vir a ser um assunto sério, a partir sempre de Hollywood, né? Pois é, porque era a mulher que para fazer o filme... Né? Assédio. Assédio sexual. Tá aí assédio, passando, né? assédio sexual, assédio moral, assédio de poder pelo dinheiro. Tudo isso está no trabalho desde a década de 70. Só que as pessoas só passaram a ver isso como uma coisa séria agora. Na arte contemporânea, Na né? arte contemporânea. Que tem uma diferença da arte moderna. Tem. Eu sou especialista nessa diferença. Dessa diferença. Eu sou museólogo, né? Fiz 1 ano de Direito, 2 anos de Medicina, mas acabei fazendo museologia. E a minha especialidade hoje, que eu leio muito, estudo inclusive com críticos, eu assisto aulas, contrato amigos meus que são críticos de arte, por exemplo, fui aluno do Reinaldo Reus Júnior, que é um grande crítico, que infelizmente não está mais entre nós, mas durante 3 anos, 2 anos e meio, para ser exato, eu ia 15 em 15 dias de noite para a casa dele para discutir as questões, enfim, coisas assim. E eu me tornei uma coisa que eu acho que é a minha especialidade, que é uma coisa bastante rara, é que ver qual é a diferença básica e fundamental entre arte moderna e arte contemporânea. Tive uma aula com uma professora, uma senhora muito... Eu tinha 16 anos. E eu tinha que... Cada aluno tinha que levar, nesse curso, que era um curso que ficava em cima do IBEU de Copacabana, e tinha ela, que ficou minha amiga, e um rapaz que era bem mais jovem do que ela, que também é um artista, que também ficou meu amigo. Mas eu levei uma pintura que eu estava fazendo. As pessoas levaram alguns projetos, algumas coisas, e eu levei um projeto que eu estava trabalhando já há bastante tempo, era uma pintura, que eu não conseguia acabar, evidentemente, e mostrei. Na hora que eu mostrei, foi assim, entendeu? Houve um espanto na turma. E uma moça que estava do meu lado disse, ele é um gênio! Aí foi um mal-estar completo. E ela, a professora, disse, falou a palavra proibida. Aqui não tem nenhum gênio. Então nós estamos todos tentando procurar caminhos para produzir alguma coisa na arte. Nós vamos fazer esse projeto todos juntos e não sei o que tem. Aí eu olhei para o assistente dela e ele estava assim de cabeça baixa, não falou nada. E eu fiquei lá, quando terminou, fui embora, não voltei mais. Porque não é que eu quisesse ser gênio, mas não quero que ninguém decida o que vai fazer ou não vai fazer. Foi a única aula que eu tive. E aí depois você... Nunca mais tive aula, a não ser aula teórica, com muita gente, no Brasil, fora do Brasil, etc. Mas aula de discutir a minha pintura, assim, no sentido de que isso não está bom, isso está bom, eu ali vi que... Então, a sua pintura sempre foi contemporânea. Exatamente. Não é isso? Você lá na década de 70 já estava... Completamente contemporânea. Eu nunca fui moderno. Tá. Essa que é a questão. Foi moderno. Eu nunca fui moderno. E o que marca a arte contemporânea? Assim, qual é a questão para ser artista? Tentar falar da maneira mais simples para vocês voltarem. Né? Se eu falar também, se eu der o pulo do gato... Um chamariz. Um chamariz. Bom... O que é a arte contemporânea? A arte contemporânea, no final do século XIX, começaram a perceber de algumas formas que a questão romântica, a questão acadêmica, isso estava já chegando num ponto limite, né? Que não havia mais muito o que se tratar dessa maneira. Então as pessoas começaram, os pré-impressionistas, os impressionistas, os pós-impressionistas, e vão mexendo com a cor, mexendo com a expressão, com a forma, né? Há uma certa deturpação dessas coisas todas,
E o que acontece, por exemplo, em 1900 vamos até um pouquinho antes. As pessoas começam a perceber que o mundo, né, em 1914, tinha chegado num ponto absurdo. As pessoas morrendo, aquela situação, uma catástrofe mundial, né? E as pessoas perceberam, algumas pessoas perceberam, que aquilo tinha que influenciar a arte. Não era possível você continuar vivendo, falando da Europa, evidentemente, produzindo arte naquele período, de uma bela mulher com uma orquídea. E, claro, quem quer faz, nada a liberdade do artista é fundamental e eu luto por isso. Agora, chegou um momento que as pessoas perceberam que tudo estava se transformando, né? Tudo. Né? A ciência, a psicanálise estava surgindo, essas coisas todas, né? A literatura. E o que acontece? As pessoas... Eu vou contar três coisinhas assim, muito simples, para a gente ver o que é a base do modernismo. A base do modernismo é uma libertação do realismo, do romantismo, do academismo, daquilo que era uma pintura semifotográfica, claro que não era fotográfica, ela deixa de ser fotográfica no impressionismo, etc. Agora, um dos artistas fundamentais, né, 3 artistas fundamentais nesse processo, 5 artistas fundamentais. Primeiro, em 1910, Kandinsky percebeu, há uma série de maneiras de contar essa história, eu vou contar sem anedotas. Ele percebeu o seguinte, ele entrou no ateliê dele e percebeu que algumas das telas que ele estava vendo, ele nem estava reconhecendo qual era a paisagem, porque eram todas muito coloridas, mas era um cavalo com uma árvore, um céu, só que o céu já era esverdeado, o cavalo era vermelho, enfim, já estava a coisa do expressionismo chegando naquilo que se chamou fovismo, aquela coisa dos selvagens, né? E ele, então, percebe, de alguma maneira, ou ali ou depois, que o impacto que ele tinha tido diante daquelas telas, geralmente pequenas, né? Porque as telas grandes vêm depois, e ele percebe que ele tinha tido um impacto sem ter a percepção das imagens. Entendeu? Ele não viu o cavalo, ele não viu a árvore, ele não viu o caminho, entendeu? Ele não viu a nuvem no céu, porque as cores estavam... Ele viu a cor. E ele percebeu que a cor causou um efeito nele que ele não esperava. Então, em 1910, ele faz a primeira experiência, que foi uma aquarela com cores mais ou menos... não tanto aguadas, mas um pouco aguadas, num pedaço de papel, e que ele fez umas manchas. Então ficou estabelecido que ele poderia fazer um trabalho que era um trabalho de arte, porque tinha a questão da cor, dos cromatismos, das deformações, sem ter nenhuma figura. Claro que depois as pessoas perceberam que era possível ver algumas figuras ali. Ah, mas eu estou vendo aqui um rosto. E se você ver essa mancha aqui, parece um olho. Essa aqui parece aquelas não sei o que tem. Aqui parece uma nuvem. Então, chegou um ponto que ele começou a pensar como que ele poderia fazer que aquilo não parecesse figuração. Foi muito difícil para o Kandinsky. Mas quem percebeu essa história toda, porque tudo circulava, não como agora que circula neste instante, mas circulava um pouco. E tinha também a coisa do Zeitgeist, né? O espírito do tempo, que as coisas estavam se transformando. E 2 artistas importantíssimos para a história da arte, um na Holanda, o Mondrian, e um na Rússia, o Malevich, fizeram, no mesmo ano, um sem saber do outro, pinturas abstratas geométricas. Por quê? Porque na pintura abstrata geométrica não podia ter a interpretação de que aquilo era uma representação do natural. Não tinha mulher, não tinha vaca, não tinha gato, não tinha nada, nem cadeira, nem nada. E o que acontece? O Mondrian fez aquelas coisas com linhas
retas, com cores primárias, que não eram as cores, vamos dizer, básicas da natureza, não tinha verde, não tinha... E ele fez, então, um trabalho que era, junto com o Malevich, que fez alguns trabalhos parecidos com o do Mondrian também, mas ele fez uma coisa que foi a obra mais radical desse período do início do século XX, que ele fez o quadrado preto sobre o branco, a tela quadrada branca, onde ele pintou um quadrado preto. E depois ele percebeu que ele poderia radicalizar mais ainda. Eu vi a tela há 50 e poucos anos atrás. Ele pintou o branco sobre branco. A pintura, ele pintou o branco da parte externa, com as pinceladas todas assim. E o quadrado branco, com as pinceladas todas assim. E você percebe que havia, em alguns lugares, a possibilidade de você reconhecer o lápis que ele usou. Aquilo era o fim da pintura. Só que nunca é o fim da pintura, né? Mas então, o que acontece? A coisa mais importante que eu poderia dizer para vocês desses trabalhos, isso eu confesso que foi uma coisa que eu percebi por conta própria, eu fiquei muito contente. Esses trabalhos, pela primeira vez, eles não falavam de alguma coisa do mundo. Elas se tornaram coisas que não existiam no mundo e passaram a ser coisas novas no mundo. Aquilo que não existia passou a existir e passou a fazer parte do mundo, como uma vaca. Só que aquilo não é uma vaca, aquilo é um quadrado branco no fundo branco. Então muda completamente o conceito dessas coisas. Ao mesmo tempo, surge as pessoas que não queriam ir para a guerra, que detestavam a guerra, que estavam vendo a loucura que aquilo tudo representava, e que funda o movimento dadaísta, o movimento do absurdo, né? Em que os poetas se reuniam para dizer poemas que não tinham uma palavra reconhecível em língua nenhuma. Era bafunda flock puros paracolof deudíssimo no final. E faziam... entendeu? Aquilo era... Vamos fazer o absurdo, vamos ser o absurdo. Na verdade, estavam fazendo performances, pinturas, né? E alguns desses artistas são fundamentais. Um deles é o Marcel Duchamp, que apesar de não ter participado diretamente do movimento, ele captou todas essas coisas e ele criou um passo para o modernismo que vai repercutir em Magritte e como artista figurativo e vai para a arte contemporânea, que é mais ou menos o seguinte. Ele pensou o seguinte: está uma confusão, porque a arte moderna arte moderna não é arte, a arte abstrata não é arte, e eu não sei o que tem, porque isso é uma piada, porque isso é um blefe, e não sei o que tem. Então ele resolveu, já tinha feito várias coisas, mas eu vou falar da obra mais importante dele, que é A Fonte, né, que é aquele urinol de coisa que ficava para os homens urinarem, né? Ele comprou aquele trabalho, comprou aquilo numa loja e assinou R. Muth, que algumas pessoas fazem uma relação da palavra Muth com Mutter, né? Mas isso já é outra complicação, que isso não vem ao caso. Desculpe, não devia nem ter falado isso. E ele manda, em Nova York, para um salão de arte moderna, o mais importante salão de arte moderna, talvez do século XX, apesar de ser em Nova York, né, porque o centro era a Europa. E ele não diz que é dele, era do senhor Muth, né? E aí resolve, então, retirar, que aquilo era uma bobagem, Aí ele pede a palavra, ele, membro do júri, um dos jurados, pede a palavra e diz: por que vocês não estão aceitando? Porque isso não é arte. Por que não é arte? Por que isso poderia ser? O que faria disso uma obra de arte? Se fosse um artista importante que tivesse feito isso, em vez do Muth, isso poderia ser considerado uma obra de arte. Criou-se uma confusão que, no final das contas, chegou-se à conclusão que a arte era uma coisa feita por um artista. Esse artista, para ser artista, tinha que ser conceituado como artista pelos pares, pelo grupo, o mundo intelectual, né, do momento. As escolas, né? As escolas, enfim, todos os movimentos, etc. Tinha uma série de vamos dizer, como é que chama?
Exigências. Não, qualidades, Pré-requisito. pré-requisitos. Tinha que ter uma série de pré-requisitos para que uma coisa que você fica em dúvida se é ou se não é arte, pudesse ser pelo menos considerada uma obra de arte e ficar. Ele disse, fui eu que fiz, e eu acho que isso é arte, e eu acho que o mais importante não é eu achar que isso é arte. O mais importante é que essa peça seja aceita e que essa nossa discussão comece a dizer o que é e o que não é arte, quem decide se é arte e quem não decide o que não é arte. E a peça entrou e mudou o paradigma como o abstracionismo tinha mudado o paradigma, esse mudou o paradigma completamente. E ele vai influenciar... terminou. Então, se alguém discorda, eu gostaria de saber, porque eu te falei muito simples, mas senão a gente faz um dia outra conversa. Não, vamos sim. Já isso aí. está marcado. Não, já está marcado. Outra. Eu, que conheço, modéstia à parte, conheço muito bem arte contemporânea, arte moderna, sou um bom conhecedor de arte moderna, bom mesmo. Eu uso a arte moderna como uma referência para falar de questões que não são consideradas arte. Por exemplo, vou voltar à obra que eu considero mais importante para mim. O homem branco oferecendo um salário mais justo para uma empregada negra, pintado como se fosse assim uma criança louca, porque é muito, muito, muito mal pintado. Eu pintei em 40 minutos com o pincel, e o pincel quebrou, eu continuei fazendo as coisas com a parte de trás do pincel, entendeu? É uma obra brutal. Então, ela é totalmente anti-arte no sentido da feitura, ela não aborda nenhuma questão artística, ela aborda uma questão social, porque a arte moderna, a principal característica da arte moderna é que a arte moderna tem que falar dela. A arte moderna é uma linguagem, tem que falar dessa linguagem. Então, o branco sobre branco está falando da pintura, né? O movimento dadaísta saiu disso, mas ficou uma coisa isolada. Mas era uma coisa que discutia também a questão da arte. Só que havia a estética, a antiestética, havia uma questão, vamos dizer, de criar o belo, de estar ligado a vamos dizer, coisas sublimes, né? Questões... por exemplo, Guernica é uma obra maravilhosa, mas ela é moderna? Claro que ela é moderna. Ela foi feita com todas as características da boa pintura da década de 10, 20, 30, 40. Né? É aquilo. Agora, quando... Você perguntou do meu trabalho. Quando eu falo do meu trabalho, porque o que é que não podia falar? A arte moderna não podia ter. Entre as várias questões que caracterizam a arte moderna, é que a arte moderna não podia falar a não ser dela. A pintura tinha que ser bidimensional, porque a pintura só tem duas dimensões. Não poderia ter perspectiva, ela teria que ser plana. Ela não poderia ser biográfica, nem falar de nenhuma questão que remetesse a uma situação humana, histórica. Por quê? Porque isso era função da literatura. A arte não podia competir com a literatura, porque ela se rebaixaria a uma coisa que não era dela. A arte não poderia, por exemplo, falar da biografia, a mesma razão, a biografia. Ela tinha uma série de pré-requisitos que ela tinha que estar dentro daqueles padrões, senão ela não era considerada arte moderna, ela era uma coisa menor, era até considerada, vamos dizer, primitiva ou naif. Bom, essa é outra questão. Agora, a arte contemporânea, ela, a partir de um momento, ela começa... A arte, vou usar, por exemplo, a perspectiva. Por que não podia ter perspectiva na pintura? Porque ela era bidimensional. Então, se ela tivesse uma perspectiva, ela estava fugindo do campo dela, da pintura, estava entrando na escultura. Perspectiva é uma coisa para você ver no espaço. Tem que ter, não pode ter nenhuma ilusão. A obra moderna não cria nenhuma ilusão. Ela expressa aquilo de uma maneira, pode ser no expressionismo,
pode ser no cubismo, pode ser no surrealismo, mas ela tem... O surrealismo também não era considerado uma obra muito moderna, era considerado uma obra de segunda categoria, né? Porque ela estava ligada à literatura, ligada às pesquisas freudianas, essas coisas todas. Então, ela não podia estar ligada à literatura, então ela não podia ter um texto, não podia ser autobiográfica, não podia falar de uma cena histórica, por exemplo, que isso é história, é literatura. Não podia ter perspectiva, porque senão ela seria uma escultura. Ela estava mentindo, ela estava criando uma terceira dimensão que ela não pode ter, porque ela só tem altura e largura, né? E o que acontece? Ela era impermeável a todas essas outras questões que não fossem da linguagem da pintura. Isso vai até a década de 60. Na década de 60 começa a arte abstrata, começam as performances, começam uma série de outras questões que estavam sendo absorvidas pela arte. E, a partir mais ou menos da década de 70, a arte passa a ser permeável a tudo que era proibido. Entrou você Eu sabia disso e fiz tudo que era proibido. Que era proibido. Transgressivo. Transgressivo total. Então eu sempre fui contemporâneo no sentido de que eu fui contra as questões da impermeabilidade da arte moderna. Então a gente podia marcar mesmo, é o que eu estou gostando. Gente, né? Isso é a coisa que mais me interessa, o tema assim, da minha alma. Sabemos que o corpo não existe até que seja abraçado pela linguagem e beijado pelo desejo do grande outro. Achei assim poético, né? Estava inspirado, hein? Eu gosto de escrever. O que você pensou nisso aqui? Fala um pouco dessa frase, porque eu achei tão bonita. Mas isso aí é o que acontece mesmo, né? Então, assim, a forma de falar ficou mais poético, mas é isso que a gente vê mesmo, né? O toque da mãe, o toque daquele que cuida da criança, que vai marcando no corpo, assentando, sinalizando no corpo esse erótico, né? Que vem desse grande outro, a vida, né? que investe na criança, beijando. Por isso que eu acho que a obra do Vitor expressa bastante esse encontro, revela o inconsciente, essas relações que não são tão visíveis, e ele agora falou aqui também, que a arte torna visível, ele falou aqui, repetiu o que eu tinha dito antes, né? Eu queria falar algo que não estava, né? Que não estava ali no mundo, né? E é isso, e é isso que se trata mesmo, né? Por exemplo, quando a carne fala o que o corpo não fala, entendeu? Cala, né? Justamente isso. Até aqui um outro trecho que eu acho interessante. Sabemos que o corpo não existe até que seja abraçado pela linguagem, né? E beijado pelos desejos do outro. O corpo assim formado é palco de desejo e sintoma. Espetáculo este que a psicanálise não cansa de assistir. Sabemos que a partir dos sintomas histéricos revelou-se um corpo outro, né? Simbólico e funcional, decalcado sobre o biológico. A psicanálise, ao estabelecer o elo entre o somático e o psíquico, veio a ressignificar a concepção do corpo, demonstrando que o organismo composto de carne, músculos, ossos, objeto da medicina, não se confunde com esse corpo do qual e através do qual manifestamos desejos, pulsões, sintomas. Sabemos que Freud faz menção a um corpo erogenizado, né, um corpo com projeção de uma superfície, e o eu corpóreo nos seus textos, né? A Tânia Rivera, que é uma psicanalista que trabalha muito com artes, né? É também do corpo freudiano. Ela fala que talvez mais do que o tipo de abordagem de obras artísticas a ser adotado, importa para a psicanálise o processo de criação. É o que falamos aqui, escorre a tinta, ele vai e faz uma porta, né? À medida em que ele convoca e põe em questão a própria concepção psicanalítica do funcionamento psíquico, né? Sem dúvida. Por exemplo, conta o Vitor Arruda que em determinada fase da sua vida ouvia uma voz que sussurrava que ele se jogasse pela janela do seu apartamento, né, do 24º andar, apartamento na Lagoa Rodrigo de Freitas, onde morava. Ele, ao invés de passar ao ato, né, que é uma expressão da psicanálise, ele produziu uma das séries mais bonitas, né, que, quer dizer, dentre outras, né, que é a série Abismos, né, que
é uma série muito, muito grande, né? Estou falando de como você chegou nessa série do Abismo, né? Ah, você falou? Falei. Que bom. Pode passar outra. Olha que lindo. É claro que Isso é maravilhoso. essa O que tela, tá ali dentro? essa tela é enorme, Isso tá, é gente? místico. Mas Tem um misticismo nessa tela. Não, tem nada pra de mim misticismo. Tem uma pintura. Gente, que força é aquela ali que fez lá do Abismo. Essa série realmente é maravilhoso. encantadora. Encanta no sentido de força, né? É a força ali. E essa série é muito grande, né, Vitor? Ela tem 2x3. Não, a série. São quantos? Ah, sim. Não, continua. Ele acabou de ver 2 que ele não tinha visto ainda hoje. Que eu estou fazendo. Só que agora não tem mais o Homenzinho do Abismo, tem outras questões. Eu quero ter uma dessas em casa. Eu tenho Tá algumas bom. do Vitor. Então, Tem uma coisa curiosa sobre o meu trabalho, que é Essa- curioso até para mim. esse é azul, né? Meu último quadro que eu pintei que tinha verde foi em 1977. Não consegui mais pintar com verde. Todas as vezes que eu colocava verde, eu ficava tão perturbado que eu pintava o verde de cinza. Então, se vocês repararem, mesmo no livro, assim, de 1977 até 1980 e tanto, não, 80 não, mais, não, 80 e tantos, eu passo, mais, eu tinha muita cor, mas não tinha verde, até 90 e tantos, eu passei mais de 20 anos sem conseguir botar verde. Todas as vezes que eu botava verde no meu quadro, aquilo me perturbava de tal maneira que eu pintava com cinza, ou com preto, ou pintava de branco, passava um pouco. Eu, como psicanalista, será que tem alguma coisa a ver com o exército? Olha, eu pensei agora. Será que tinha alguma coisa a ver com o exército? Não tinha. Não. Era uma coisa, sabe o que era? Eu acho. Era a minha necessidade de não romper com uma das questões do modernismo, que era não ter nenhuma outra cor a não ser o azul, o amarelo e o vermelho. Porque aí seria a mistura. Entendeu? Porque Seguindo ali. era, vamos dizer assim, apesar de estar pintando absurdos, coisas completamente loucas, né? Que até eu acho que interessa muito aos psicanalistas por causa disso. Sim. Eu queria respeitar algum padrão que me mantivesse, vamos dizer, preso ao modernismo. E o verde rompia. Agora, isso é muito interessante. Isso é muito bom. Pois é, você Claro. Mas Provavelmente. tem que ter uma referência, né? Uma referência. É. Porque eu não usava lilás, não usava roxo, não usava laranja. Eu só usava tons de azul, tons de vermelho, tons de amarelo, preto, branco e cinza. Quer dizer, na poder verdade, eu estava transgredir, sendo respeitoso claro. com o modernismo. E eu imprimi em verde, olha, nem sabia disso. Só para te desafiar. Que ótimo! Agora eu tenho pintado com verde muito. Eu gosto muito de verde. Em verde tem uma coisa de pertencimento, né? Quando eu falei das frases, eu tive uma semana muito corrida, dei muita aula, muita coisa. E a minha ideia era trazer não só o livro, como um livrinho que o Vitor tem. Eu acho que eu sou um dos poucos que tem esse livrinho das frases dele. E é encantador. E algumas frases depois ele passou a pintar essas frases. Então eu vou citar, e eu sou, depois do Flávio, um sublimado namorado. Não sabia disso! Sublimado namorado da história. Então, eu, com a permissão dele, claro, eu dou aula de psicanálise para advogados, dei aula hoje, dei aula ontem no Rio. Eu no Parque Lage, inclusive, fui chamado para dar aula no primeiro curso de curta extensão para a formação de curadores. E aí o Jorge Saião, que é o coordenador, que é meu cliente, me chamou para dar aula, um módulo de Direito das Artes Plásticas. Aí eu entro com o direito, né, para poder levar o direito, né, para as pessoas que estão cuidando de arte, saber que precisa de um contrato ali. E aí, mas eu não consigo ser só advogado, e todos os meus PowerPoints têm a sua obra. Todos. Eu começo e apontando uma coisa ou outra, né? E aí, da mesma forma, quando eu transformei a dissertação em livro, eu fiz questão de alguns capítulos usar as frases do Vitor que eu vou falar. Já que eu não trouxe o livrinho, eu vou falar algumas frases que têm a ver com o que eu abordei aqui, mas que são frases fantásticas. Inclusive essa aqui eu a tenho pintada na minha casa, que o Vitor pintou para mim. O destino é uma possibilidade.
Isso é incrível, né? Isso aí é uma frase Mas é que verdade mesmo. me define. E há cerca de 10 dias atrás, o pessoal está fazendo uma reforma no meu prédio, né? E aí veio aquele andaime, né? Tipo, e a minha janela, esse quadro hoje está bem assim, está em cima de um móvel, né? De alumínio vermelho, e está lá, né? E aí o cara veio, aí eu assim... O destino é o quê? Uma possibilidade. De fora! Fora dele! É isso mesmo. Cara, obra, né? O destino é uma possibilidade. Foi incrível, né? Isso tem 10 dias atrás. Eu nem sabia que eu ia estar aqui, eu acho que tem 15 dias atrás. Mas assim, gente, quando eu tiver convite, eu vou falar com ele, né? Maravilha. E impacta, né? E eu, quando eu vi essa frase, Vitor, eu quero. Ele pintou para mim, depois ele fez essa frase em várias outras. E é bem psicanalítica essa frase. É uma possibilidade, bem, né? A outra que eu vou... quando eu falo do direito psicanálise, né, que é um encontro e ruptura, a frase dele é: há certezas que devem ser promovidas a dúvidas. Excelente. Essa Isso também é fantástico, não é? E é bem o que a psicanálise tem a oferecer ao direito, que é o pensamento né, cartesiano, kantiano, né? A outra, quando eu falo da intervenção estatal nas relações familiares, eu botei essa frase: colhendo flores num campo minado. A dinâmica familiar. Que é coisa tão inocente. Romance familiar. Né? Colhendo flores em campo minado. E a última, o penúltimo capítulo, a psicanálise em resposta ao sujeito, a psicanálise para o sujeito, a frase do Vitor é: o dinheiro pode absorver qualquer metáfora. Também é bem interessante, né? Né? E a última, quando eu concluo o trabalho, que o nome desse capítulo final é O Devir, eu usei essa frase do Vitor, que eu acho também maravilhosa, que eu quero que ele pisse para mim também. O tempo vem do futuro. Né? Que é incrível também. Mas essa aqui acho que tem a ver com o meu trabalho, né? Mas as frases são muito interessantes, assim, inclusive a que deu título a esse trabalho aqui, né? Esse artigo. Sim, esses são os trabalhos, vamos dizer, de uns 5 anos, 4 anos para cá. Eu repito muito a mesma imagem, ele está ligado à questão do balé da Deborah Coker, né, que tem o seio, dentro do seio tem um pênis, né, e ele também está ligado à história da arte, no sentido que há uma pintura no Louvre de uma nobre, Beatrice d'Estrées, que ia se casar com o rei, e ela e a irmã estão no banho com a cortina vermelha, e uma toca no seio da outra para mostrar a irmã toca no seio dela para mostrar a fertilidade. E esse trabalho chama-se Unhas e Mamilos. É lindo, né? Que parece que vai ferir, né? Verdade. Chupeta Urbana, também adoro esse título. É uma confusão urbana e tem uma chupetinha lá para quem precisa. Objeto assim só. Para quem precisar. No caso, eu, né? A ironia é apenas um álibi. É outra frase. É lindíssimo também, isso é bacana. Homenagem às vítimas do dinheiro. Isso estava lá na exposição. Isso, na verdade, ele foi mostrado na Arte Rio de 2014, numa traineira, às 6 horas da tarde, quando começou a escurecer. A traineira entrou com esse neon, só que não é neon maior, ela tinha 4 metros por 3 de altura, escrito Homenagem às Vítimas do Dinheiro, e o pessoal que estava na Arte Rio não entendeu nada, ninguém sabia o que era aquilo, porque não foi avisado. Eu mandei fazer e entrei, entendeu? E aí no dia seguinte, foi a coisa mais fotografada da Arte Rio. Foi fotografado, porque ninguém sabia o que era, né? Fotografado. Porque, por exemplo, se algumas pessoas soubessem que era meu, já não iam fotografar para não me dar esse cartaz, né? E tem também. Os coleguinhas não são brincadeira. É o mundo, realmente. É o mundo da rasteira. Mas tem um
uma foto com a traneira do vídeo. Tem. Não, tem uma foto que foi feita, inclusive, por um grande fotógrafo, meu amigo Vicente de Mello, e que nós assinamos juntos. Essa foto nós assinamos juntos. Eu como autor da obra e ele como autor da foto, que é deslumbrante, deslumbrante. E aí, no dia seguinte, que ninguém sabia o que era aquilo, foi uma confusão, e a Arte Rio fez, então, publicou na internet, né, essas coisas todas, que aquela obra era um gesto de terrorismo poético de Vitor Arruda. Terrorismo poético, pode? Mas é isso mesmo, tem muita poesia, né? E agora, para terminar, eu vou citar ou declamar, né, um texto do Vitor Arruda, que é muito bonito. Eu termino esse artigo com esse texto dele, e que se remete, inclusive, ao título desse trabalho, que é a frase dele, do corpo do bicho, né? Dentro de Virginia Woolf tinha um bicho que tinha medo de Virginia Woolf, porque mesmo feroz não poderia atacá-la, não poderia destruir o corpo do qual era hóspede e companheiro. Fico imaginando como Virginia Woolf conseguiu distraí-lo, o bicho, enquanto enchia de pedras os bolsos de seu vestido, a caminho do rio. Penso no bicho enchendo os bolsos de pedras. Teria ela o atordoado com a sua aguda e sensível inteligência, ou há de se levar em consideração que ele, mesmo obsedado com a própria existência, também tenha um limite à dor, que talvez passe a ser sua dor a dor do outro, daquele que, depois de milhões de anos, ele mesmo afinal se tornou. Quando penso nisso, procuro me lembrar de que, como tudo é bem menos importante do que nos parece, não ter muita importância torna a vida suportável, e começo a tentar tirar dos bolsos metafóricos as pedras metafóricas. Ai, gente, tá de chorar aqui, tá de emoção. É muito bonito, né? Não? Bom, interpretado por você, então. Até eu fiquei comovido.